Bom, pessoal, então retornando aqui ao assunto abordado, a gente estava falando sobre cosmologia. A partir de agora, a gente vai falar sobre as leis de gravitação. Quando a gente fala gravitação, a gente lembra de gravidade. Quando a gente lembra de gravidade, a gente lembra de Isaac Newton. Só que antes de chegar a Isaac Newton, existiu outros pesquisadores que avançaram o conhecimento até chegar a Isaac Newton, tá? Vocês sabem que na ciência, muitos nomes ganham fama, mas não foram só esses caras que ganham fama que existiram em pesquisas. Houveram vários antecedentes que fizeram suas pesquisas nesse site, alcançaram, publicaram, porém não ganharam fama o quanto, porque tudo é igual política. Tudo envolve um contexto geral, o conhecimento, né? E a publicação científica não é diferente de política, tá? Então, os nomes que a gente conhece como Isaac Newton, lá no 9º ano vocês vão aprender Mendel, genética. Antes desses caras que ganharam renome, houveram outros que também fizeram suas pesquisas e, inclusive, até ajudaram a esses a chegarem em suas conclusões, tá? Bem, então, a partir de agora, leis da gravitação vai estar lá no seu material, no seu livro didático, a partir da página 7, e daremos continuidade até a página 14, tá? Bem, retornando ao que foi falado na primeira parte da aula, foi teoria geocêntrica e heliocêntrica. Só lembrando, geocentrismo, Terra no centro do universo. No caso aqui, vocês observam o sistema solar, né? Mas, na visão deles, era a Terra no centro do universo. E o heliocentrismo, que é o Sol no centro do universo. Galera, fiquem bem atentos. Quando a gente fala centro do universo, é porque naquela época eles não tinham noção de galáxia. Eles não tinham noção que o sistema solar era uma pequena parte, incluso numa galáxia, que a galáxia fazia parte do universo que compõe várias galáxias. Eles não tinham essa noção, tá? Ainda estava em pesquisa dos planetas do nosso sistema solar, então muito menos seria o conhecimento de galáxias. Por isso que a gente fala Terra no centro do universo, Sol no centro do universo. E em sequência, aqui eu coloquei isso aqui só para relembrar os cientistas que alcançaram essa linha de raciocínio do qual o Sol está no centro. Então veio lá Copérnico com a sua ideia, depois Galileu Galilei, Kepler e Isaac Newton. Lembra que na aula anterior eu falei que Kepler era um aluno de Tycho Brahe e que ele deu avanços nos conhecimentos do professor, né, Tycho Brahe, e alcançou uns conhecimentos além do que Tycho Brahe tinha alcançado. Ele tinha uma ideia certa da órbita, do posicionamento da órbita, mas ele tinha uma convicção diferente relacionada ao geocentrismo. Já na visão de Kepler, não. Ele já dá ênfase ao heliocentrismo e usa a base orbital de Tycho Brahe, tá? E, em sequência, Isaac Newton. Então, a definição de gravidade e os estudos de muitos outros pensadores serviram para sintetizar as leis da gravitação e consolidar o modelo heliocêntrico. São conhecidas por leis da gravitação as leis de Kepler e a lei da gravitação universal proposta por Newton. Bem, então, vamos começar agora com leis de Kepler. Lembrando que a gente aqui está falando de física, então as leis de Kepler é parecido com as leis de Isaac Newton. Inclusive, Isaac Newton tem 3 leis que vocês aprenderam lá no ano passado, né? E Kepler também, por coincidência, também são 3 leis, tá? Então, um alemão, ele foi convidado para trabalhar como assistente de Tycho Brahe após a morte de seu tutor, né, que era o pesquisador e professor dele. Ele utilizou os dados organizados por Brahe e tentou inicialmente cruzar as informações com as órbitas circulares. Percebendo que não era possível, ele procurou outras formas geométricas que poderiam servir para descrever as órbitas dos astros. Este foi o grande passo para a universalização das leis científicas do céu e da Terra, tornando o sistema heliocêntrico mais simples e preciso. Então, vocês percebem que, quando vocês montaram, por exemplo, o sistema solar, vocês perceberam que as órbitas dos planetas não é totalmente redondo, não é uma circunferência, né? Ele tem uma forma oval, é uma elipse, né? Então, esse formato fez toda a diferença para o entendimento do heliocentrismo, tá? Então, aqui é um exemplo do qual eu trouxe para vocês. Essa faz parte da primeira lei de Kepler.
Observe, o Sol não está no centro, exatamente no centro. Ele está próximo a um dos polos da órbita. Essa proximidade, a parte mais próxima da órbita ao Sol, é chamada de periélio. A parte mais afastada é chamada de afélio, tá? Então, a parte da órbita mais próxima, periélio, a parte mais afastada, afélio. Então, quando é identificado, o planeta Terra, por exemplo, está em sua órbita e ele está no periélio ou está no afélio de sua órbita. Então, ali ele vai estar identificado o posicionamento com relação ao Sol, tá? E assim também é visto os outros planetas também. Então, os planetas descrevem uma ordem elíptica, porque isso aqui é uma elipse, não é uma circunferência, é como se fosse achatada a circunferência e ela passa a ser chamada elipse. E o Sol está em um dos focos dessa elipse. Já a segunda lei de Kepler, vocês observam que aqui também é uma elipse, e vocês observam o seguinte, o segmento de reta que une o Sol a determinado planeta cobre áreas iguais, em intervalos de tempos iguais. Embora os arcos tenham arco, essa parte aqui, da área 1 e área 2, e reta é o tracejado. Então, embora os arcos tenham tamanhos diferentes, as áreas internas compreendidas entre os raios são iguais. Então, existe uma fórmula química para isso daqui, tá? Então, a área 1 sobre intervalo de tempo 1, igual a área 2 sobre intervalo de tempo 2, ok? Vocês vão ver na prática que isso daí é tranquilo, como substituir, como calcular isso daí. E a terceira lei de Kepler, que a gente chama lei dos períodos. Bem, a razão entre o quadrado do período de translação de um planeta e o cubo do raio médio de sua órbita é igual para todos os planetas do Sistema Solar. Quando se aplica a terceira lei de Kepler, é comum adotar o raio médio da Terra como igual à unidade astronômica. O que é a unidade astronômica? Bom, unidade astronômica é representada pela sigla UA. AU, porque unidade astronômica está em português, mas em inglês é representada pelo UA, tá? Uma unidade astronômica é aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Essa é a base da distância entre a Terra ao Sol, tá? Então, para não ficar falando 150 milhões de quilômetros, é usado, para cada 150 milhões de quilômetros, é usado um UA. Então, se for falar, 1 UA ou 1 AU, são 3 vezes 150 milhões de quilômetros, tá? Isso é para facilitar o uso desse termo, do cálculo, né? Então, é representado R, é representado o raio médio da Terra, que representa 1 AU, e T é o valor T, que é referente a 1 ano, é o período de translação que a gente usa como base no nosso planeta, que é 1 ano, tá? Então, eu trouxe uma atividade aqui que está lá na sua página 14, para vocês entenderem melhor como é que funciona a substituição e o cálculo disso daí. Então, ele demonstra que o período de translação de cada planeta. Então, período de translação em ano. Então, aqui ele vai estar representando. Período de translação, a gente viu aqui na fórmula anterior, que é dado como T, tá? Período de translação. Raio da órbita. No slide anterior, está representado em R. E ele está dando esse valor em unidade astronômica. Por isso que está números com vírgula. Senão você já bate o olho e fala, ué, mas não é 150 milhões de quilômetros? Só que ele está representando aqui como unidade astronômica. E aí ele demonstra que basicamente, a parte principal ele já fez. Ele já colocou o T ao quadrado, porque a fórmula é período ao quadrado, T ao quadrado e raio ao cubo, ou seja, o período da translação ao quadrado e o raio T ao cubo. Então, a parte mais difícil ele já deu. Aqui, T ao quadrado, que são esses valores para cada planeta, e o raio ao cubo para cada planeta. Você só tem que calcular. O cálculo, a fórmula, ele também já deu aqui. Então, eu já demonstrei aqui, o T ao quadrado ele já deu aqui, o raio ao cubo ele já deu aqui. O que você tem que fazer? Simples. Você tem que pegar esse valor aqui, que já está multiplicado, ele já fez o cálculo, e dividir pelo valor do raio. O valor, eu botei para cada um a fração que dá, tá? Então, aqui, 0,058 sobre 0,058, que dá 1.
0,378 sobre 0,378, 1. E assim por diante, tá? 1 sobre 1, 1. E assim por diante. Galera, não esquecendo, quem tiver dúvida, pode me enviar mensagem no privado lá no WhatsApp perguntando, tá? Às vezes, a gente tenta aqui abordar tópicos que vocês teriam dificuldade em sala de aula, mas nem sempre a gente consegue imaginar qual é o tipo de dúvida que vai surgir. Então, para qualquer dúvida, ao assistir essa videoaula, vocês podem enviar mensagem lá perguntando, beleza? Bem, pessoal, então, a gente já viu as 3 leis de Kepler e fiz uma atividade aí com vocês. Agora, a gente vai falar sobre Newton. Ah, professora, mas Newton a gente já falou no passado, o que mais tem para falar dele? A gente só vai agregar aquilo que vocês aprenderam no ano passado à lei da gravitação universal, tá? Então, lembrando lá como é que foi, como é que Newton parou para avaliar e achou que descobriu a gravidade. Detalhe, ele descobriu a gravidade? Claro que não. Ele observou que existe a gravidade, mas a gravidade sempre existiu, né? Senão, imagina, a Terra estaria caindo num buraco sem fim até os dias de hoje. Isso não acontece. A Terra está lá paradinha em sua órbita e nunca caiu. Então, a gravidade sempre existiu a partir do momento lá do surgimento do Big Bang, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é uma sátira da realidade, tá? Aqui está demonstrando Newton lá embaixo da árvore, descansando. E aí caiu a maçã e ele parou. Opa, tudo cai, tudo vai na direção sentido abaixo, né? Então a gravitação universal é a força de atração que age entre todos os objetos por causa de sua massa. Isso é, a quantidade de matéria de que são constituídos. A gravitação mantém o universo unido. Então, força gravitacional é o que chamamos de atração, né? Aqui está representando como o Sol e a Terra. Observem, a massa do Sol e a massa da Terra, ela influencia no processo de atração, que é o processo da gravitação, tá? Então, a força gravitacional faz com que os corpos se atraiam. Quanto maior for a massa deles, maior será a atração. Quanto mais distantes estiverem, menor será a atração. Gente, esse trecho aqui é muito importante para vocês entenderem esse detalhe, tá? Quanto maior for a massa do material observado, né, no processo de gravitação, maior será a sua atração. Quanto mais afastado, menor será a sua gravidade, menor será a sua atração. Então, baseado nisso daí, é que nós temos, por exemplo, nosso satélite artificial orbitando a Terra. Por isso que ele não sai da nossa órbita. Por quê? Olha a massa do material em comparação à massa da Terra. E olha a distância do satélite da nossa Terra. Lembrando que o satélite artificial, ele fica dentro da nossa última camada da atmosfera, tá? Então, ele fica na camada chamada exosfera. Então, ele não sai até mesmo porque ele está nessa nossa última camada. Abaixo dessa última camada tem em sequência, né, daqui para cima é a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. E é na exosfera que o satélite fica, ok? E ele fica circulando numa órbita ao redor da Terra. E por isso ele não se perde e vira um lixo espacial, tá? Então, no entanto, também a Terra exerce sobre a Lua e os satélites que orbitam em torno da Terra. Uma força é responsável pelo movimento da Lua à sua volta. Se essa força não existisse, a Lua iria se mover em linha reta através do espaço, tá? Então, essa força é o que faz a Lua não sair da órbita da Terra, tá? É o que a gente chama tanto interação gravítica Sol-Terra quanto Terra-Lua. Galera, eu mandei isso no grupo de vocês, ninguém respondeu, então eu vou dar ênfase aqui. Por quê? Isso aqui é uma série, tá? Tem vários episódios. E num dos episódios, eu não lembro qual é o episódio que fala sobre isso, ele está falando exatamente sobre a relação gravitacional da Terra com os demais objetos do espaço. Isso é muito importante porque ele demonstra de uma forma bem dinâmica, com exemplos práticos, o que vocês gostam. Para aqueles alunos que gostam de ciências, é interessante ver e melhor ainda, vocês colocarem lá no grupo e falar o que vocês acharam, observar. Lembrando que, como eu falei, são vários episódios. O primeiro episódio ele está falando de algo que não tem nada a ver com o assunto, né? Mas como aborda ciência, ele vai falar tudo relacionado à ciência.
E ele está falando exatamente por esse material que está na sua mão, o telefone, tá? Como agir, por que o ser humano age com relação a fotos, selfie, por que publicar, age e bota exemplos práticos de testes, né? Pessoas agindo em testes, só assistindo para vocês entenderem melhor, tá? E muito importante, eu preciso que vocês assistam esse link aqui. Por quê? Nesse link aqui, ele está mostrando exatamente o processo de gravitação universal, a forma de você entender melhor todo o assunto abordado lá do início que a gente começou, com os modelos cosmológicos lá de Copérnico, de Ptolomeu, até falando sobre Kepler e Newton, que foi esse último assunto, tá? Então, antes de encerrar, eu gostaria de deixar aí as atividades que vocês vão realizar da página 11, que é Fazendo Ciência, e a página 13 e 14, as atividades da página 13 e 14, tá? Então é isso, a gente encerra por aqui, até a próxima aula.